Que aconteceu no aeroporto de Miami já está gerando bastante repercussão na rede social, porque, claro, tem as imagens que mostram dois brasileiros, Rafael Seiraf Novaes e Beatriz Rapaport, de Campos Maia. Eles foram presos no Aeroporto Internacional de Miami depois de brigarem com funcionários da American Airlines no domingo. Segundo relatos, o casal, que é de Santos, aqui no litoral paulista, estava atrasado para um voo para Cancún e se desentenderam ali com a equipe da companhia aérea. E durante essa discussão, a Beatriz foi acusada de jogar café em um funcionário. O conflito começou quando a companhia aérea impediu o casal de embarcar na poltrona de saída de emergência do avião, mesmo tendo pago por ela, alegando que não eram fluentes em inglês. Rafael foi acusado de resistir à prisão e Beatriz de agressão e invasão de propriedade. A polícia de Miami atendeu a ocorrência com 6 agentes. Nós procuramos a empresa, a companhia aérea, que acabou de mandar uma nota para nossa produção dizendo que antes de embarcar no voo 2494 da American Airlines em Miami com destino a Cancún, as autoridades locais compareceram ao portão de embarque para verificar a presença de 2 passageiros que estavam causando tumulto. Atos de violência não são tolerados pela American Airlines e estamos comprometidos em trabalhar em conjunto com as autoridades em suas investigações. Outro caso envolvendo quase uma agressão também, né? Mas seríssimo, né? Até que ponto você, lá até pode dizer isso em relação ao comportamento humano, você perde a paciência, joga um café num funcionário, sai brigando com ele a tapas no meio do aeroporto? É uma incrível falta de inteligência emocional, né? Isso está relacionado à nossa resposta às situações desagradáveis, às coisas que acontecem na nossa vida. A gente precisa desenvolver melhor a nossa resiliência, a nossa inteligência emocional para tolerar as frustrações, tolerar os desconfortos, por mais que não é justo, não foi correto da outra parte, mas a partir do momento que a gente, né, precisa ter um ponto assim, eu preciso resfriar meus ânimos, não é o momento de agir, não é o momento de falar nada. A gente tem aqueles 5 segundos antes de cometer uma agressão, de extravasar. Muitas vezes na vida profissional eu até oriento meus pacientes a, olha, você está numa situação desconfortável, deixa cair uma caneta, vai pegar a caneta no chão, se concentra naquele respirar. Se você conseguir sair da situação, vai no banheiro, respira um pouco, para que você consiga, de uma certa forma, corresponder da maneira adequada. Não foi adequada. A gente não consegue lidar com uma situação com discernimento dessa forma. Nem se os dois tivessem mesmo direito a estarem ali na poltrona ou entrarem no avião, de qualquer maneira, perdem a razão, né, no minuto seguinte de agredir alguém fisicamente ou verbalmente. Levantar a voz, agredir a outra pessoa, por mais que você esteja com toda a razão do mundo, ali você perdeu qualquer discussão, qualquer momento. Tem outra coisa, senhora, você está fora do seu país, você está num país diferente, qualquer que seja. Situações em aeroporto envolvem segurança nacional e a gente sabe que os Estados Unidos tem protocolos de segurança muito rígidos em relação ao aeroporto, porque eles têm histórico de ocorrências envolvendo aeronaves, atentados, ataques. Então, de fato, eu não consigo mensurar o quanto que o direito deles foi afetado em relação à poltrona, a estar naquele assento ou não. Eu já vivi situações complicadas em aeroporto, em que dá vontade realmente de elevar, brigar e tal, só que aí você tem que pensar, você está fora do seu país, estamos acostumados aqui no Brasil, de certa maneira, vivemos uma crise de autoridade, onde a polícia é questionada, as pessoas falam, apontam o dedo na cara da polícia. Nos Estados Unidos não é assim. Não é assim. Você vai colocar o dedo na cara do policial, ela vai para a cadeia. Porque é um país que valoriza a autoridade e a voz da autoridade, do policial ali naquela ocorrência, ou da autoridade portuária ou aeroportuária, ela é tida como expressão da verdade. Se foi dada uma determinação legal, tem que ser cumprida, porque envolve a segurança de uma aeronave, de centenas de pessoas e do aeroporto, de todo um funcionamento local ali. Então, é um caso, realmente faltou inteligência e vão acabar respondendo perante a justiça lá.
Faltou paciência também. E essa relação, quando a gente fala em passageiros e aeronave, existe uma relação de hipossuficiência previsto no CDC, em que realmente, na situação do consumo, em que o passageiro está lá, quem vai imperar, quem vai dar a ordem é aquele funcionário da aeronave. E a autoridade máxima dentro de uma aeronave sempre vai ser o capitão, o comandante. Então, lembrando que não é só nos Estados Unidos, eu acredito que, aliás, não é só nos Estados Unidos, no Brasil também, mas é que nos Estados Unidos realmente eles cumprem mais a risca, não existe uma flexibilidade para um chilique, ou até mesmo para uma situação de desconforto ou de injustiça, e aí a manifestação foi algo mais exasperado, porque lá não existe a menor abertura para esse tipo de comportamento. Mas em outros países também a situação pode se agravar até muito pior, se a gente vai falar, por exemplo, Emirados Árabes, né? Nossa. A situação pode ser até muito mais grave, se a gente falar países em que realmente as regras são muito mais restritas. Então, corroborando, somadas a autoridade daquele que está comandando uma aeronave, junto com o ambiente em que existe uma defesa nacional, claro que você busque os seus direitos posteriormente.